A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz? Quem ama ser abençoado por Deus? O nosso Deus é um Deus de bênção, né? E acho interessante que Deus sempre quis ser conhecido assim, como um Deus que abençoa, né? Porque você pode perceber que os outros deuses sempre estão pedindo coisas. O nosso Deus está sempre oferecendo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está sempre oferecendo, é um Deus que está sempre com suas mãos estendidas para abençoar. Então, essa é uma marca registrada, uma das marcas registradas de Deus. Eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo fala assim, ele é que dá semente ao que semeia e pão para quem come. Coisa linda, né? Me fez lembrar de uma situação com as crianças. Você já deu oferta na hora do culto assim, você fala para as crianças ofertarem? As crianças não trabalham, as crianças não têm renda. Então, como é que elas vão ofertar? Elas vão ofertar em cima do dinheiro que o pai ou a mãe vai dar para elas, não é verdade? Então, é assim que ele está dizendo que ele que dá semente é como se fosse nós, filhos. Então, Deus dá para a gente a semente para a gente ir lá ofertar. Então, olha só como que é a bênção de Deus. Ela vem primeiro para nós, para depois a gente distribuir ela. Da mesma forma de uma criança, que quando quer ofertar na hora do culto, você como pai, você como mãe, é que vai dar para ela poder ir lá e ofertar. Porque dela mesma, ela não consegue, ela não tem dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Vem do Pai. E de onde que vem as bênçãos que nós precisamos? Vem do Pai. É o Pai quem abençoa. Então nós servimos um Deus que é galardoador. E quem tem fé precisa crer nisso, amém? Que o nosso Deus é um Deus galardoador e que nos abençoa. Então quem toma posse da bênção? Igualzinho uma criança, igualzinho, amém? Que está pedindo dinheiro para o pai ali na hora da oferta, é assim que tem que ser. Quero agradecer, pastor Tubal, mais uma vez, pelo privilégio, pela honra de estar aqui com essa igreja maravilhosa, com o senhor, com a sua família, com a sua casa. Muito obrigado a todos os irmãos, queridos e amados, pela oportunidade. Só quero lembrar para vocês que lá no final, tem os livros lá, tem aqui alguns livros novos que eu trouxe para vocês, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, o GS, que é o grupo de evangelismo, como fazer um grupo de evangelismo. Aqui tem tudo para você fazer um grupo de evangelismo, começar em casa, tem as mensagens, tem as dinâmicas, tem tudo. É só pegar e fazer. Aqui nós temos, por exemplo, quem gosta de ação social, eu tenho um manual de ação social para a igreja. Tem um tema aqui também dizendo assim, conhecendo o coração de Jesus, um chamado ao discipulado de Cristo, mais um livro abençoado para vocês, tem que ler. E tem esse aqui, ó, Pacto com Deus. Pacto com Deus, um livro para você fazer um pacto com Deus, uma aliança, porque eu disse para vocês que o nosso Deus é um Deus de bênção, é uma das características dele, mas não é a única. Você sabe que o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Desde o princípio ele é conhecido assim, nosso Deus é um Deus de promessas. A gente sabe também que o nosso Deus é um Deus de princípios, amém? Deus de princípios. Mas o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre aliança, porque o nosso Deus também é um Deus de alianças, amém? Ele é um Deus de aliança, tem até canções que falam sobre isso, né? No nosso meio, dizendo a respeito de um Deus que é de aliança. Eu quero ler com você rapidamente um texto que está em Josué, capítulo 7. Leia comigo Josué, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 15. Vamos ler apenas esse versículo e depois eu vou citando os outros, explicando o contexto. Capítulo 7 de Josué, livro de Josué, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho. Capítulo 7, versículo 15, vai estar na tela também para você acompanhar. Nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos falar hoje sobre o poder da aliança. Josué 7, versículo 15. É aquele mesmo. Isso mesmo. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e quanto tudo tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Na minha versão, aqui nessa versão, está dizendo assim, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor. Diga comigo, a aliança do Senhor. E ele fez loucura em Israel. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai se casar, você se casa não só de boca, você faz uma aliança com aquela pessoa, é assim ou não é? Isso é um pacto, e esse pacto é bilateral. Toda aliança é bilateral. Uma aliança não pode ser feita apenas de um lado, precisa ser feito e concordado pelos dois lados. Quando Deus faz um pacto ou uma aliança com uma pessoa, também é dessa maneira.
precisa ser dos dois lados. Então, precisa ser acordado, precisa ser combinado antes. Quando você vai ler lá em Efésios, que diz assim, ó, filhos, obedecei aos vossos pais, e vocês vão, esse é o primeiro mandamento com promessa, e vocês vão viver bastante, e vão prosperar muito, se vocês fizerem isso. E aí vai dar um conselho aos pais, que vai dizer assim, pais, não provoquei os vossos filhos. E aquela palavra, provocar a ira dos filhos, é exatamente quebrar a aliança, isso que significa aquela palavra, quebrar a aliança, isso é provocar a ira no original. Você sabia disso? Quem sabe, talvez não. A maioria dos pastores também não sabem, e isso eu fui descobrir depois de muita curiosidade. Então, o que acontece? Provocar a ira significa assim, é você querer disciplinar o seu filho sem antes você ter ensinado, sem antes você ter combinado. Então, seu filho foi lá e fez algo de errado, você vai lá e disciplina. Você disciplinou, você acabou até disciplinando com vara, mas o seu filho não sabia, ele não foi ensinado. Você não disse que não poderia fazer aquilo, não poderia ter mexido naquilo, não poderia ter feito o que ele fez. Então isso é provocar a ira, é quando você quer disciplinar o seu filho sem antes você ter feito uma aliança com ele, um pacto com ele. Exemplo, se você tem um filho, ele gosta de mexer na bateria, você faz um pacto com ele antes de sair de casa. Filho meu, filha minha, não toque naquela bateria. Da igreja, se você estragar aquela bateria, vai dar problema, eu não quero você tocando naquela bateria. Está combinado? Combinado. Então tá. A partir desse momento, se seu filho quebrar, você vai ter o direito de quê? De disciplinar. Mas se ele mexer sem você ter tido ensinado isso primeiro, você não tem o direito da disciplina. Você tem o direito do ensino em primeiro lugar. Então toda quebra de aliança, como foi essa desse texto que nós lemos aqui, foi uma quebra de uma aliança que Deus havia feito um combinado, um pacto, uma aliança com as pessoas. E essa aliança só foi selada depois que todo mundo entendeu o que Deus estava pedindo. Então, a aliança era essa, eu vou abençoar vocês, vocês vão derrotar Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, uma das cidades mais fortificadas e que se tem registro, uma das cidades mais antigas que já foi conhecida. O muro dela era tão largo que tinha pessoas que moravam em cima do muro dela, de tão largo que era. E você sabe que Raabe, a prostituta cultual, morava ali, de tão largo que era. E Deus disse, vocês vão conseguir, no caminho para a terra prometida, na trajetória, está Jericó diante de vocês. Para chegar lá, vocês têm que derrubar Jericó. Eu vou dar para vocês a vitória, desde que haja uma aliança entre nós, haja um pacto. E o capítulo 7 de Josué é onde nós vemos esse pacto sendo feito, sendo realizado entre Deus e o seu povo. Então, olha só, Deus tem um pacto entre ele e o seu povo sempre. Nós estamos debaixo de uma nova ou seja, de um novo pacto. Ok? Quando você decide se batizar, quando você decide aceitar Jesus, você está confirmando essa aliança. Quem pode dizer amém? Amém. Olha o seu irmão, pergunta aí, pesou agora? Fala aí para ele. E quando você quebra esse pacto, você quebrou um pacto que você não foi obrigado a fazer, você fez consciente. Você sabia do que você estava fazendo, você sabia das consequências, e às vezes é melhor você não fazer um voto com Deus, um pacto, uma aliança, do que fazer e não cumprir. Quem pode dizer amém? Porque Deus cobra. Eu não sei se você sabe, Deus é cobrador. Tem muitos lugares. Eu também não sei se você sabe, Ele é vingador. E olha só o que está acontecendo. Não é só no Antigo Testamento, não. Você vai ver isso muito no Novo Testamento. Ananias e Safiras é só um exemplo. Era melhor não ter feito o pacto do que fazer e não cumprir da forma que combinou com o Espírito Santo. E nós temos muitas outras passagens em que Cristo vai dizer a respeito disso. No Novo Testamento, por exemplo, isso aqui eu nem precisava falar porque não está na mensagem, mas eu faço questão, por perceber que o Espírito Santo está exigindo de mim, porque vai para a internet e tem muita gente que, mas nós estamos na graça, eles pensam que graça é licença para errar. Que graça é licença para você viver em pecado. E não tem nada a ver, a exigência na graça é maior do que na lei. Na lei ainda você podia fazer certas coisas e sair ileso. Na graça, só de pensar o trem fica feio. E nós vamos tratar sobre isso, porque faz parte do texto. Mas Jesus fala para os fariseus e saduceus, para os judeus, quando eles se aproximam dele, dizendo assim, vocês estão cultivando, vocês estão limpando, vocês estão trabalhando nos túmulos dos profetas que os seus ancestrais mataram. Ou seja, vocês mesmos são a prova
de que os ancestrais de vocês mataram os profetas que traziam a palavra de Deus. Os mesmos profetas que hoje vocês reverenciam. É aquele famoso ditado assim, só dá valor depois que perde. Quem já viu alguma coisa nesse sentido aí? Hã? Enquanto está junto é a pior pessoa, mas depois que morre, opa, era o profeta. Aí ele diz assim, mas o que vocês não estão percebendo é que o que vocês estão acumulando para vocês, na verdade é todo o pecado deles e seus, porque vocês estão fazendo pior do que eles. Aí ele fala assim, e todo sangue vai ser requerido dessa geração, desde o Abel justo, até aquele que morreu no altar, que eu esqueci o nome do camarada agora, alguma coisa Ias, até agora, João Batista, o sangue vai ser requerido de vocês, da geração do Novo Testamento. Quem falou foi Jesus, tá, irmão? Antes de alguém falar qualquer coisa, não foi o pastor Fabrício, foi Jesus. Então, olha só, o que eu estou dizendo para vocês é que uma aliança quebrada é terrível. Uma aliança cumprida é a melhor coisa que você faz. Toda pessoa que vive debaixo de aliança e cumpre, ele recebe bênção. Tem muita bênção para ela. Quem quer bênção? Quem quer bênção? Mas toda aliança quebrada é ruim. Por exemplo, quem já enfrentou a dor de uma aliança quebrada no casamento sabe o quanto é dolorido se separar. É ou não é? O divórcio é algo doloroso. É dolorido, é a separação de duas carnes. É rasgando as pessoas que você sabe que se casaram para sempre, não é? O desejo não era separar nunca, mas a separação é como se fosse rasgar a carne, entendeu? Então é dolorido. Uma sociedade que você faz uma aliança com uma pessoa em sociedade, e essa pessoa pisa na bola com você, ela quebra esse pacto, ela quebra essa aliança, o que vai acontecer? Você vai ter que agir com muito rigor, e esse rigor vai trazer muita dor. Então, uma aliança que é quebrada, seja de amizade, seja com Deus, seja de casamento, seja de negócio, não importa, em qualquer nível, em qualquer área, em qualquer atmosfera, em qualquer camada que você quiser da sua vida, se você quebra uma aliança, tem consequência, e a gente parece que passa a vida sem perceber isso. É o que está acontecendo aqui no texto. Deus faz uma aliança com a nação. Ei, mas Deus já tinha feito a promessa. Não confunda aliança com promessa. Qual que era a promessa? Entrar na terra prometida. A aliança naquele momento era para conquistar Jericó. E a aliança que Deus havia feito com eles entra lá, destrói tudo, arrebenta com tudo, só o ouro, a prata e as coisas preciosas, elas serão consagradas ao Senhor. Ninguém tem direito de pegar ouro, prata, porque minha é a prata, meu é o ouro. Vocês não vão mexer nisso, isso é meu. E o que é de Deus, você dá a Deus. Ei, você sabia que, por exemplo, um parênteses aqui, só para poder falar com alguma pessoa aqui da internet, eu não sei se sabia que dízimo é um pacto, é uma aliança. Não sabia? Então, quando você mexe numa coisa que é de Deus, ali está dizendo que é fogo, né? Então, gente, olha só. O que está acontecendo com a nação, que até agora nem nação é ainda, é um povo que vai aprender a se tornar nação. Esse povo que está tentando criar uma identidade, criar uma aliança entre eles, e também entre eles e Deus, eles estão aprendendo agora a não serem mais escravos, mas sim a serem livres para escolher aquilo que eles querem, e serem responsáveis pelas suas escolhas. Porque quando você é escravo, você acorda na hora que você não quer, você dorme na hora que você não quer, você come na hora que você não quer, você faz as coisas que você não quer. Quando você é livre, você tem liberdade. Por que que no Brasil a gente tem muita dificuldade de empreender? Porque as pessoas não conseguem empreender. Você já percebeu que tem gente que quando vai abrir o seu próprio negócio não vai para frente? Sabe por quê? Ela não consegue viver a liberdade. Ela precisa de alguém mandando nela. Se ela sabe que tem alguém mandando nela para ela acordar, a hora de entrar, a hora de almoçar, a hora de sair, a hora de tomar um café, a hora de descansar, é só assim que ela funciona. Ela só aprende a ser mandada. Ela não consegue ter a própria disciplina para ser o próprio patrão dela e conseguir abrir a própria empresa e fazer o seu próprio horário e tomar suas próprias decisões. Precisa sempre de alguém mandando.
Então o que está acontecendo é que Deus está ensinando a eles a viverem livres, e para isso Ele começa a trabalhar com eles, primeiro não com a lei, mas primeiro com promessa e aliança. Só depois Deus vai colocar a lei, só depois Moisés começa a trabalhar com a lei. Então Deus chama o povo não debaixo de um mandamento, mas debaixo de uma promessa. Deus livra o povo do Egito, não debaixo de um mandamento, mas debaixo de uma promessa. Mas o povo não consegue viver isso aí, então Deus tem que criar, sabe o que? Mandamento. Então Deus precisa criar mandamento, porque o povo ainda não tinha aprendido a viver livre debaixo de aliança e debaixo de promessa. Por que você tem que mandar o seu filho escovar o dente, tomar banho e estudar? Porque se você fizer com ele uma aliança, ele quebra. É assim ou não é? Filho meu, se você estudar todo dia, tal hora, você, papai, mamãe vai te dar para você, no final do mês, tirar uma nota boa, um presentinho. Tá bom, pai, tá bom, mãe. Primeiro dia até que vai, segundo dia vai. Terceiro dia que ele faz, não quero estudar, esse negócio de estudar na frente do computador é ruim. Esse negócio de escola, eu odeio escola e tal. Quebra a aliança. Quebra a aliança. Quebrou a aliança, o que você faz? Tá bom, vou dar o presente para você assim mesmo? Vou dar a recompensa para você assim mesmo? Não. Então, olha só. Porque os seus filhos ainda não criaram maturidade suficiente para viver debaixo de promessa e de aliança, você institui o quê? Mandamentos. Então você que é o papai, você que é mamãe, chega em casa e diz o quê? Aqui em casa tem hora para chegar, aqui em casa tem hora para acordar, aqui em casa tem hora para dormir, aqui em casa tem hora para comer. Quem tem papai e mamãe já fez com você também? Na minha casa era assim, meu pai era assim, minha mãe é desse jeito aqui, ó. E detalhe, acordava é bênção mãe, bênção pai, até hoje. Até hoje, bênção mãe, bênção pai. Minha mãe ainda fala assim, brinca para você ver se eu não tiro o cinto aqui agora e dá uma cintada, você vai ver. Não é porque está casado, não. Por quê? Porque os mandamentos são para quem não sabe viver aliança. São para quem não sabe viver promessa. E aí, o que acontece com esse povo é que eles agora precisam passar pelo processo de serem trabalhados no mandamento para depois viver a promessa. Então Deus dá um mandamento, ele enfia lá dentro assim, ó, embutido, escondido ali, às vezes até explícito também, uma promessa no meio. Honrai pai e mãe, porque você vai viver bastante, etc. Lá vai Deus. Deus não quer mandar em você. A intenção de Deus não é que você seja um robô. A intenção de Deus é o quê? Que você aprenda a usufruir, desfrutar da aliança e das promessas que Ele tem para você. E o mandamento é uma forma de conduzir você, ou de induzir você a viver isso. Então todo mandamento é uma forma de Deus condicionar a sua mente, o seu coração, em direção a uma coisa boa. Deus não manda porque Ele quer ser mandão. Ele manda porque Ele gosta de ver você abençoado e feliz. Quem crê nesse aqui, Deus te ama. Ele quer ver você abençoado e feliz, então por isso Ele te dá aliança e promessa. Mandamento é porque você de vez em quando é teimosinho e teimosinha. Ou é só eu? Todos nós de vez em quando dá uma quebradinha numa aliança, não dá? Só que a gente não gosta das consequências. Uma aliança ela tem poder de abençoar. Uma aliança tem poder também de trazer consequências difíceis para nossas vidas. Consequências desastrosas muitas vezes até. Quando você vai o capítulo 7 todo, e nós não teremos tempo para poder destrinchar esse texto aqui, abrir esse texto o máximo possível, mas quando você vai no capítulo 7, você vai ver que eles violaram a aliança, eles quebraram a aliança, eles provocaram a ira de Deus em cima de algo que eles concordaram em fazer. Ninguém pega o ouro, ninguém pega a prata, ninguém pega coisa condenada que está ali dentro, porque ouro e prata era para consagração a Deus, mas haviam coisas que eram condenadas. E essas coisas condenadas foi o que mais irritou Deus. Já não bastasse o ouro e a prata. E a coisa condenada, capa da Babilônia, condenada, Deus disse que tinha que queimar. Era para queimar. Provavelmente oferenda a outro Deus. E aí tem um camarada chamado Acã, da tribo de Judá, que decide pegar. E ele esconde isso na terra, lá na sua tenda, e ele acha que, porque ninguém estava vendo, Deus não viria também. Deus não estava olhando. E aí ele comete o primeiro pecado que faz você quebrar uma aliança, que é o quê?
A cobiça. A cobiça é o primeiro pecado que faz uma pessoa quebrar uma aliança. Deixa eu dizer para você uma coisa, quando Deus formou o homem e colocou ele no jardim, para que ele pudesse cuidar do jardim, cultivar o jardim e guardar a árvore do bem e do mal, ele fez uma aliança, ele fez um pacto. Ele tira o homem de um lugar chamado Éden, que para Deus era a terra completa, é o nome da terra para Deus, Éden, e ele pega o homem que ele formou e coloca dentro do jardim. Não, ele não criou o homem dentro do jardim, não é assim que está escrito no texto. Ele criou fora, e ele coloca dentro, ele forma o jardim, por isso o jardim se chama Jardim do Éden. Formou Deus um jardim no Éden, e aí desse jardim, que não é um fundo de quintal, muito se engana que acha que é um lugar pequeno, é todo o Oriente Médio, ele forma o jardim e diz para Adão que ele seria o governador daquele lugar. E a aliança era essa, ninguém pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, você é o guarda. É que você pensa que Adão era igual a gente. Adão era sem pecado, irmãos. A altura dele era diferente, a força dele era diferente, o vigor dele era diferente. Ele era muito forte, para quando Deus expulsou ele, para ele não entrar novamente e não comer da árvore da vida, Deus colocou 2 querubins e espada flamejante. Que medo é esse? Se Adão era tão fraco, para que colocar 2 querubins, gente? É porque o camarada não era fraco, gente. O pecado foi deteriorando a sua saúde, o seu corpo, mas as pessoas viviam 900 anos. As pessoas viviam muito, a ciência prova isso, que para nós vivermos hoje 90, 100 anos, alguém lá atrás teve que viver 1000. É científico, não tem como a gente viver, até por causa da degradação do ser humano, cada vez há doenças, cada vez há coisas que você nunca ouviu falar. Ou você acha que na época de Jesus tinha, como que é o nome desse coronavírus? Não tinha, são doenças que estão aparecendo, doenças, vírus, bactérias que estão surgindo cada vez mais, a terra está piorando, ela está se degradando, entenda uma coisa. Quando, então, a gente vê eles quebrando aquela aliança, eles são expulsos do jardim. E ser expulso não se trata assim, deixa eu abrir a porta aqui, por favor, com licença, será que você poderia se retirar do jardim? Muito obrigado, obrigado por ter vindo, tá? Parece outro dia aí, por favor. Você acha que é assim que alguém expulsa alguém? Hã? Como que era nos desenhos lá que a gente via? Um pé, puf, e a marquinha do sapato, né? Sai daí, vaza daí, é assim que é. Porque quando você quebra uma aliança que você concordou em cumprir, você faz consciente, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que cada um que crê numa coisa e se condena naquilo que crê, é pior que ímpio. Porque como você vai se condenar naquilo que você crê? Se você crê que não pode comer uma comida oferecida a ídolos e você vai lá e come, você é pior que ímpio. Você quebrou uma aliança que está dentro de você. Toda quebra de aliança traz consequências terríveis, drásticas. Terríveis. 3 perguntas básicas para essa mensagem que eu não vou demorar, prometo para você. De que forma que nós quebramos a aliança com Deus? É a primeira pergunta, de que forma nós quebramos uma aliança com Deus? E a segunda é, quais consequências dessa quebra? E olha a terceira pergunta, podemos renovar essa aliança em algum momento? As respostas estão muito claras, né? Como que nós quebramos uma aliança com Deus? Já falei, pecado, irmão. O que é pecado? Você errar o alvo, você fazer o contrário do que você prometeu. Quais são as consequências? Você viu ali, né? Fogo e morte. É possível renovar? Lógico que é. Mas, nessa trajetória em que eles estão descendo ou subindo para Jerusalém, está Jericó no meio, eles precisam derrotar. Eles derrotam Jericó, uma vitória maravilhosa, eles dão 7 voltas, durante 6 dias eles dão 6 voltas, no 7º dia, no último dia, eles dão 7 voltas num dia só, foram 6 voltas, no último dia, mais 7 voltas, as muralhas caem quando as trombetas são tocadas, há um grande terremoto, as muralhas caem no chão, e os moradores de Jericó são derrotados, e eles conquistam tudo, o ouro, a prata eles pegam, e Acã pega para ele, esconde, junto com a capa babilônica, o ouro e a prata, e se esconde. O que acontece? Vem a próxima cidade se chama Ai, diga comigo, Ai. Fala, Ai. Essas é que dói, irmãos, essa aí que dá vontade de falar, Ai. Porque é o seguinte, irmão, pensa comigo, Jericó é uma cidade grande, poderosa, fortificada, protegida, e Ai, uma cidade pequenininha. Quando Josué envia os seus soldados, ou seus espias, para poder verificar a terra, eles voltam dizendo assim, ó, não precisa de muitos soldados,
Lá é uma cidadezinha pequena, muito fraca, não tem condição alguma de lutar contra a gente. Poucos homens serão necessários para nós vencermos. A vitória estava certa. Eles vão, e quando eles voltam correndo. 36 homens morrem nessa batalha, e eles voltam correndo envergonhados, gritando: ai, ai, fomos derrotados. Aquilo no coração de toda a multidão daquele povo de mais de 3 milhões de pessoas, sendo derrotada por uma cidade de menos de 20 mil habitantes. Foi uma vergonha tão grande que Josué vai orar a Deus envergonhado, falando: Senhor, o que aconteceu? O Senhor faz a gente derrotar Jericó, a cidade mais poderosa que a gente poderia enfrentar nesse momento, e perder para Ai. Já pensou, irmãos? É como se você derrotasse Cuiabá e perdesse para Guia. Nada contra Guia, tá? O lugar até é bonito, né? Na hora que você passa a segunda marcha, não dá mais para ver. Mas tá bom, amém. É uma vergonha, não é? Você derrota Cuiabá, quase 1 milhão de habitantes. Cuiabá vai ser grande junto e perde para Guia. É porque essa é uma das consequências de quebrar a aliança. Vergonha. Essa é uma das consequências, e nós vamos trabalhar um pouquinho disso lá na frente, e só quero falar um pouquinho do que levou ele a viver isso. O que levou ele a viver isso, em primeiro lugar, foi a cobiça. Como eu sei disso? Porque no versículo 21, ele confessa, o Ricardo vai colocar para a gente ali, no versículo 21, ele vai expressar, com todas as letras, o que levou ele a quebrar a aliança, e o que leva um homem casado a quebrar a aliança, uma mulher casada a quebrar a aliança, um sócio quebrar a aliança, um amigo quebrar a aliança, um membro de igreja quebrar a aliança, e assim vai. Está dizendo assim no versículo 21, capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, o que ele fez? Vamos ver como está escrito ali? O que ele fez? Exatamente, vamos dizer juntos? O que ele fez? Vamos falar mais alto aí, vamos lá, gente, vamos lá. Eita, Jesus amado. O apóstolo Tiago, no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1, capítulo 12 ao 15, é fantástica essa leitura para você fazer. Porque ele explica de uma forma tão estruturada, que do 1 ao 12, 1:12, depois a gente vai no 15, o 15 é o último, que eu quero ler, é o principal. Mas ele explica de uma forma tão organizada como funciona esse processo do pecado, que é tão interessante. Olha só o que ele diz no versículo 12, quer ver? 1:12. Olha só o que ele vai dizer lá no versículo 12. Olha lá. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá o quê? A coroa da vida, que Deus prometeu para quem? Olha o próximo versículo. Quando alguém for tentado, o que ele jamais deve fazer? O que ele jamais deve fazer, igreja? Dizer: estou sendo tentado por Deus. Muito bem, então olha só o que ele está dizendo. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Se você colocar um prato de comida assim, no momento de fome, Deus não pode ser tentado. Se você colocar um pote de ouro, Deus não pode ser tentado. Se você colocar uma mulher, Deus não pode ser tentado. Se você colocar as coisas mais lindas desse planeta, Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado por nada, por ninguém. Mas olha só, nós sim. Então vamos lá. E a ninguém tenta. Olha o próximo versículo. Cada um, porém, é tentado pela própria... Olha a palavra de novo aí, quem está pegando? Você vai ver que essa palavra está muito presente na sua vida e você não sabia. E você vai perceber que ela foi a causa de muitas derrotas que você enfrentou. E quando você vence ela, é a causa de muitas vitórias. Sendo por esta arrastado, e o quê? O que aconteceu com Acã lá atrás? Ele cobiçou e foi seduzido pelo ouro, pela prata e pela capa, sim ou não? Então agora pega aqui, ó. Volta para mim rapidão, Ricardo, por favor. Olha lá. Ó, cada um porém, pode voltar, volta. Aí, cada um porém é tentado pela própria... Não é que é uma possibilidade, aquela palavra diga assim comigo, Então você está acompanhando uma pessoa muito linda e maravilhosa, diga assim para ela, é certeza, fala assim para ela, é certeza. Não é que você pode ser tentado, você será tentado. Quem está pegando? Então quem quando, é só questão de tempo, tá bom? Mas a tentação vem ou não vem? Amém? Então passa para o próximo para mim, Ricardo, por favor, pode passar. Então a cobiça tendo o quê?
Dá a luz para quem? Exatamente. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? É forte ou não é, gente? Tiago organizou o nosso pensamento em relação a isso. Ele mostrou para a gente, passo a passo, como funciona o processo do pecado. Diga para mim, não foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva? Ela cobiçou, aí ela foi tentada, cobiçou, ela chegou perto, ela comeu, ela deu à luz ao pecado, e o pecado gerou a morte. Não foi o mesmo processo de Acã? Ele viu a capa, ele viu o ouro, ele viu a prata, e ele ficou cobiçoso, os olhos dele encheu, ele foi tentado. E olha só o próximo versículo, olha lá. É o 15, né? Tá bom, até o 15 está legal. Então ele fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos. Os nossos olhos se enchem em cima de algo, e esse algo tem o poder de seduzir. Eva foi seduzida, sim ou não? E depois ela seduziu Adão, sim ou não? Então olha só, o ouro seduziu Acã, a prata seduziu Acã, a capa babilônica seduziu Acã. Então nós somos seduzidos, e a palavra seduzir é como se você entrasse em transe. Sabe assim, você fica até aéreo. Tem uma pessoa apaixonada, parece que ela viaja na maionese assim. Então, desse jeito. Então, essa palavra sedução, ela é como se fosse um encantamento. Eu não sei se você sabe que algumas serpentes possuem essa possibilidade de encantar as pessoas. Tem até um mito, não sei se é verdade, que no Pantanal a sucuri faz isso com as pessoas, que elas ficam perdidas no meio do mato. Eu ouço isso dos fazendeiros quando vou para lá. E nós somos seduzidos não apenas por serpentes, nós somos seduzidos por mulheres, por homens, por bens materiais, por falsas amizades, somos seduzidos por tanta coisa. E são essas seduções que quebram alianças. E as alianças quebradas geram morte. Porque o que é o salário do pecado? Morte. Por que tem coisas na vida de crentes que está morta? Áreas da vida de crentes que estão passando por morbidade. Áreas emocionais, financeiras, espirituais. Por quê? Porque em algum momento uma aliança foi quebrada. Em algum momento nós agimos como Acã. E o salário do pecado é a morte, está no Novo Testamento, está no Antigo não, viu? Então pega comigo. Algo importante para o teu coração, para a tua vida. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveriam pessoas muito egoístas, cobiçosas, de torpe ganância, amantes dos prazeres, mais amantes do mundo do que de Deus, amantes do dinheiro, mais amantes do dinheiro do que de Deus. O dinheiro é uma bênção na vida de quem sabe qual é o lugar dele, amém, irmãos? O dinheiro é uma bênção na vida de quem sabe, quem está no controle é Deus e você, amém? Quem manda nele é você, não é ele que manda em você. Por isso você pode ter bastante, porque você que está no controle. Se você não sabe controlar, você vai ter pouco, porque Deus não vai deixar você ser tentado acima do que você pode ser tentado. Você tem pouco dinheiro? É porque você pode ser tentado muito pouco. Deus não quer ver você cair. Mas no dia que você puder mandar bastante no dinheiro, mas manda nele, você vê? Manda, você vai ver o tanto que Deus vai te dar. Porque dinheiro gosta de obedecer. Apesar dele mandar, ele não gosta, ele gosta de obedecer, ele gosta de quem manda nele. O dinheiro procura gente que sabe mandar. Entendeu? Quem não é dominado por ele. Então, se ele domina você, ele não gosta de ser, ele dá um jeito de fugir do seu bolso. Ele cai da sua mão, você está na rua, cai, você perde. É desse jeito, irmão. Você vai fazer um negócio, você perde. Ele gosta de quem manda nele. É de Deus esse negócio aí, viu? Você tem que dominar, amém? O que aconteceu com ele? Ele foi seduzido pelo quê? Pelo ouro, pela prata e pela capa babilônica, por bens materiais. Então, olha só, quem que devia estar no comando? Era Acã. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma aliança, ele precisava dominar aquilo. Ele sabia muito bem que quando ele consagrasse ao Senhor o ouro, a prata, e queimasse aquela capa, porque coisas condenadas se queimam. Ouro e prata você entrega para Deus. Então tem coisas condenadas na sua vida que você fica tentando fazer igual Saul. Ah, não é Deus, é porque eu vi aqui que dava para usar para o Senhor, que nada, queima. Queima coisas assim na sua vida que você sabe que Deus condena.
Eu não sei porque você guarda ainda. Entendeu? Porque Rebeca era engraçada, ela levou o ídolo do lar do pai dela, Labão. O ídolo do lar dela, Labão, acompanhou ela para o Egito, acompanhou ela na terra prometida, seguiu a família toda no Egito. Quando eles voltaram do Egito, 430 anos depois, eles estão entrando na terra prometida, 470 anos depois, o povo está com os ídolos do lar da Rebeca no bolso ainda. Coisa que Deus tinha mandado o quê? Queimar, condenar. Tem coisa na sua vida que Deus não está mandando você consagrar, não. Deus está mandando você queimar. Como, pastor? Herança maldita. Dinheiro que vem de corrupção. Senhor, eu vou fazer o seguinte, sabe o que é? Eu vou ofertar na igreja, e aí eu sei que o Senhor vai consagrar. Vai nessa para você ver. Vai nessa para você ver. Deixa Deus acrescentar na sua vida tudo o que Ele tem para acrescentar, amém, igreja? Amém. Aí o que acontece com ele? Ele está completamente seduzido pelo ouro, pela prata, ou seja, a cobiça que está dentro dele, que é um pecado de todos os pecados dos 10 mandamentos. Eu não sei se você sabe que nos 10 mandamentos tem lá, não cobiçarás. Você sabe disso, né? Não cobiçarás. O quê? A mulher do próximo. Aí o camarada falou para mim, pastor, então do distante eu posso? Eu falei, rapaz, você está brincando com Deus. O cara falou mesmo para mim. Eu falei, você está brincando com Deus, rapaz. Ó, seguinte, irmãos, não cobiçarás, porque de todos os pecados o mais íntimo é a cobiça. Pense comigo, a cobiça é o único pecado que eu não tenho o poder de ver se você tem ou não. Só você e Deus sabe. Você pode cobiçar algo ou alguém sem ninguém perceber. Sabe quando é que a cobiça é percebida? Só quando ela se torna pecado. Se Davi tivesse cobiçado Batseba e não feito nada, ninguém saberia. Porque é um pecado íntimo, é algo de foro íntimo, é algo que passa nos pensamentos. Todos os outros pecados dos 10 mandamentos, todos eles você pode perceber na vida de uma pessoa, menos a cobiça. A cobiça é algo tão íntimo que acontece dentro da pessoa e só a pessoa pode saber que está passando aquilo no pensamento dela e no coração dela. Qual que é a ordem? Pega comigo, a ordem é essa: consagra a Deus, queima o outro. Consagra a Deus e queima. Por quê? Porque é de Deus. E como que é de Deus? Se é de Deus, é do povo. Se é de Deus, vai ser usado, vai ser consagrado e vai ser usado para fazer a Arca da Aliança, vai ser usado para fazer, ali já tinha a Arca da Aliança, vai ser para o templo de Deus, que vai ter coluna de ouro, etc. É para Deus. Então vai ser para, quando é de Deus, é para o uso do povo. Então a cobiça, ela tem uma característica muito importante que você precisa combater dentro de você. Eu não posso fazer isso. É você e Deus. Chamada egoísmo. Porque a cobiça leva você a pegar o ouro e a prata e esconder na sua barraca, debaixo da sua tenda, na terra, como se você morresse e ninguém vai saber. A cobiça leva você a um egoísmo. A cobiça nunca leva você na direção de ajudar os outros, de pensar nos outros. A cobiça procura somente satisfazer os seus próprios desejos. Todas as vezes que você quiser quebrar aliança com Deus, pense em planos e projetos e sonhos que ajudam somente você. Deus nunca vai estar com você nisso. Pode ser o plano mais alto ou mais baixo. Pode ser Jericó, pode ser Ai. Se os seus sonhos, os seus planos, a sua aliança com Deus não envolve todo mundo, não envolve as pessoas que você convive, é fruto de egoísmo, então Deus não está com você nessa, você vai passar vergonha enfrentando Ai. E vai sair de lá gritando ai, ai, ai. Ai, que dor. Porque os verdadeiros planos de Deus são aqueles que você consagra a Deus. E você não vê Deus, ou você vê Deus. Como que você fala que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê? Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Quando você serve os filhos de Deus. Ah, mas vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que eu vou entrar nesse reino? Porque quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive frio, vocês me vestissem, estive preso, foste me visitar, estive no hospital, vocês foram lá também.
Mas quando foi que nós fomos lá? Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus irmãozinhos, ou em outra versão, dos meus filhinhos, vocês estão fazendo para mim. Faz para eles que você está fazendo para mim. Consagra a mim para abençoar eles. A coletividade é algo que Deus valoriza demais. Quem foi que pecou? Um homem, o nome dele, Acã, escondeu debaixo da sua barraca, única barraca. Qual foi a palavra de Deus? Israel pecou. Toda a nação prevaricou. Se eu sou Josué, eu falo, Senhor, peraí, foi um cara que fez. Só umzinho. Todo mundo tinha que passar essa vergonha por causa de um. Sim, porque a aliança que foi feita não foi feita individualmente, foi feita coletivamente. Quando Deus faz uma aliança com você individualmente é uma coisa, você quebra, paga você. Quando Deus faz uma aliança com a sua família, você quebra, paga a sua família. Quando Deus faz uma aliança com a igreja, você quebra, paga a igreja. O pastor veio aqui na frente e fala assim, vamos fazer uma campanha de oração, todo mundo vai orar de sexta para sábado, nós vamos fazer um jejum a madrugada toda, de sábado para domingo, não importa o dia, ou a madrugada, todo mundo vai orar. Aí o irmão, todo mundo combina? Amém. Aí você vai para casa e fala assim, não vou fazer não, eu vou fazer sabe que dia? Eu vou fazer de domingo para segunda. Ô filho de Acã, você não prometeu aqui diante de Deus que você ia fazer junto? Aí você me fala um negócio, todo mundo jejuando, terça-feira. O pastor chamou terça, mas eu vou jejuar segunda. Porque tem aliança que não é individual, tem aliança que é coletiva. E uma pessoa dentro de uma coletividade tem o poder de amaldiçoar todo mundo pagou, a família de Acã inteira morreu. A família de Acã inteira morreu, por causa do erro dele. Porque a aliança não era individual, mas era coletiva. A aliança de Cristo na cruz, como foi? Foi individual ou foi coletiva? Deus amou o mundo? Exatamente. O mundo é só uma pessoa ou é muita gente? Então, quando Deus coloca uma aliança coletiva, você chega na sua empresa e tem um funcionário seu quebrando a aliança que você fez dentro da sua empresa, e você não disciplina ele, você não manda ele embora, você não faz nada, você está atraindo maldição. Aqui dentro da empresa é dessa forma, tá bom? A gente tem uma cultura dentro da empresa, é assim que funciona, dessa maneira, é assim, desse jeito, etc. Aí o camarada vai lá e faz tudo o contrário, e você deixa isso acontecer, você está atraindo a maldição para dentro da sua empresa. Você chega dentro da sua casa, na sua família, você faz um pacto com a sua família, uma aliança com a sua casa, com sua esposa, com seus filhos, e diz assim, a partir de hoje, aqui em casa vai ser assim, e no outro dia, os seus filhos vão lá e quebra, você acha mesmo que vai ficar de graça? Você acha mesmo? Senhor, em nome de Jesus nós fazemos essa aliança. O que Jesus Cristo disse? Ligou na terra, terá sido ligado? Você acha que os céus brincam? Ei, deixa eu falar um negócio para você, você vai fazer um acordo. Aí você vai lá no cartório e assina, e registra o cartório. Aí você fala assim, era de brincadeirinha. Aí você vai lá no cartório e fala assim, cartório, me dá aquele documento que era de brincadeirinha. Você acha que o cartório está brincando? E por que você acha que os céus brincam? Quando você liga na terra, terá sido ligado? Exatamente. Deus tem um compromisso com a sua vitória. Deus quer que você derrote Jericó. Deus quer que você derrote Ai. Deus quer que você conquiste a terra prometida. E quando Ele faz uma aliança, é para te comprometer nisso, porque Ele sabe que, infelizmente, se fosse por vontade própria, você não ia. Senhor, esse ano, diante do altar, esse ano eu sou dizimista fiel. Não falta um culto de quarta nem de domingo. Pode vir Satanás, pode vir o capeta, pode vir o anjo da porta do inferno, ninguém vai me impedir. Naquele dia, quarta-feira, final da Libertadores, São Paulo e Boca Juniors, você fala, eu vou perder o jogo do São Paulo, irmão. Do São Paulo você perderia, né? Mas do Flamengo, sei lá. Não vou não, só hoje, Deus, o Senhor entende, né, Deus? Aí Deus fala assim, mas peraí, quem me procurou para fazer aliança foi você? Eu levei a sério, eu não vou assistir o jogo não, vou estar com você.
Você está brincando comigo? É melhor não fazer o voto do que fazer e não com? Exatamente. A cobiça, ela leva ao egoísmo. E é um pecado interno. Então, quando você quer enriquecer, porque você está querendo enriquecer por torpeza, por ganância, Deus sabe. Só Deus tem o poder de ler. E quando você faz isso, Deus não tem compromisso. Todas as vezes que você quiser prosperar na sua vida, em qualquer área, coloca um monte de gente nesse negócio para você ver. Ei, experimenta, eu estou falando para você com certeza absoluta. Olha só, o seu propósito é o quê? Pastor, Deus me chamou para trabalhar para Ele. E eu sei que eu vou ser uma cantora, um cantor maravilhoso. Eu vou chegar lá e o fogo vai descer e etc. E na hora que você vê, você só vê os aplausos assim na sua mente. Você não pensa como que você vai fazer uma letra que vai abençoar a vida da pessoa. Você não pensa numa letra que vai impedir uma pessoa de se suicidar, de impedir um casamento de ser destruído. Você não pensa nada disso, só pensa nos aplausos. Deus está com você? Claro que não, irmão. Porque é fruto de quê? De cobiça. Deus não responde fruto de cobiça, porque fruto de cobiça é pecado, é tentação. E Deus não tem compromisso com tentação. Ele nem tenta ninguém. E Ele odeia o pecado. Todo projeto de Deus na sua vida precisa envolver uma consagração ao Senhor. Ele disse, pegue o ouro e a prata e consagre ao Senhor. Senhor, eu quero casar. Quer mesmo? Para quê? Eu quero que minha família seja um modelo de família aqui na terra para abençoar aqui as outras famílias. Então Deus vai te dar um marido e uma esposa amanhã, fica tranquilo. Eu quero casar para quê? Para fazer sexo. Ah, então vai nessa, fica aí orando, vai. Coloca para você ver um projeto da sua empresa. Senhor, eu quero ter uma empresa porque eu vou gerar emprego na vida de pelo menos 100 famílias. Quero que uma empresa cresça para que veja pelo menos 100 famílias. Gostei muito da história de um homem que eu não sou muito fã dele não, mas a história dele achei muito top. Porque ele obedeceu o princípio, o nome dele é Jeff Bezos. Quem já ouviu falar de Jeff Bezos? Dono da Amazon. É o homem mais rico do mundo hoje. E a empresa mais rica do mundo hoje, passou a Apple. Ele é um homem que, durante um bom tempo da vida dele, ele passou atrito com o conselho financeiro dele e com o conselho deliberativo dele, porque lá ele virou uma empresa de capital aberto. Então, as pessoas que compram ações da empresa, envia pessoas para representá-la num conselho, para defender os seus direitos, diante desse cara que é o dono que está vendendo parte da empresa dele para essas pessoas. Então ele tem que fazer reunião e prestar contas. E Jeff Bezos passou um bom tempo, pastor, com uma crise muito grande com o conselho, porque ele estava sendo a maior empresa que crescia na América e no planeta, crescendo assim, estrondosamente, lucrando demais, já estava passando de bilhões para trilhões, e não dava lucro. E os investidores queriam ver o quê? Money, 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 money. Queria dinheiro. Eu comprei uma ação da Amazon, eu quero ver o dinheiro, cadê o meu dinheiro? Não quero um dinheiro virtual não, eu quero saber o dinheiro na minha mão aqui, cadê? E o Jeff Bezos nunca dava dinheiro para o pessoal. E a empresa nunca dava lucro. E estava se tornando, e se tornou a empresa mais rica da história. Foi a primeira empresa a passar dos trilhões. E os conselheiros revoltados com ele. E sabe o que ele tinha no coração? Sabe o que ele fazia com o dinheiro que sobrava? Com o lucro de trilhões? Ele pegava esses trilhões e ele pensava assim, como eu posso oferecer para os meus clientes um produto que seja de qualidade e que possa ser para a mesma qualidade para todo mundo. Pense comigo assim. Vamos lá. Tem pessoas que cozinham aqui. Quem aqui cozinha aqui para 10 pessoas? Quem sabe cozinhar para 10 pessoas? Quem sabe? Não estou dizendo que você seja cozinheiro profissional. Quem sabe cozinhar, de vocês que levantaram a mão, quem de vocês sabe cozinhar para 200 pessoas? Já não levantou todo mundo. Você já percebeu que quando vai aumentando o número de pessoas, vai perdendo qualidade? Exemplo, o pastor. Quem sabe Deus deu para ele a capacidade de cuidar de 100 pessoas. Se vierem 200 pessoas para cá, ele já não vai conseguir cuidar com a mesma qualidade. Quem está entendendo? Então, olha só, se eu sou a Amazon e eu consigo atender 1 milhão de clientes,
e eu tenho 10 milhões de clientes, significa que eu vou ter que abrir mão da minha qualidade que eu tinha dado para 1 milhão, para dar um pouquinho da minha atenção para os outros 9 milhões que estão entrando agora. Quem está entendendo? Vai perdendo o quê? E o Jeff Bezos falou assim, nós não podemos perder qualidade. Nós precisamos atender cada pessoa, do que mora na capital, que mora no interior, que mora no lugar mais inóspito do planeta, da mesma forma que a gente atende qualquer pessoa, a pessoa mais importante. Precisa chegar rápido a encomenda, precisa chegar na data combinada, precisa ter a mesma qualidade, o mesmo tratamento, etc. Então, sabe o que ele fazia com o lucro da empresa? Ele investia nisso, ele investia em tecnologia para atender cada pessoa com a qualidade que ele atenderia a pessoa mais rica do planeta. Me diz uma coisa, ele fazia isso pensando nele ou na pessoa? Então, o que aconteceu? A empresa dele se tornou a maior do planeta, porque simplesmente ele deixou de colocar dinheiro no bolso dos acionistas para atender os seus clientes com muita qualidade. E ele pode não ser crente, mas ele obedeceu a um princípio de se preocupar com as pessoas. E o que Deus mandou para ele? Prosperidade, 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 prosperidade. É o cara mais rico do planeta hoje. E cada vez que passa, está pior. Está cada vez mais pior, está cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico. Por quê? Ele está se preocupando com o quê? Olha só você quer prosperar, né? Você tem a sua empresa lá, como é que você atende as pessoas? Meu Deus, chegou uma pessoa bem vestida, aquela pessoa bem vestida. Se o senhor quer um café, se o senhor quer um chá, se o senhor quer uma água gelada, o que o senhor quer? Aí a pessoa fala assim, não, eu quero uma água assim. Aí chegou uma pessoa mal vestida. Aí o que você faz? Chama a segurança aí, já fica esperto aí. Cadê? Já chama os guardas aí. Aí, de repente, o que acontece? Aquela pessoa que entrou mal vestida compra muito mais do que aquela que comprou bem vestida. Sim ou não? Quem já passou por isso? Quem já passou uma situação dessa? Então, o que acontece? Você quer ser abençoado? Você precisa mandar, sabe o quê? O egoísmo que a cobiça traz embora da sua vida. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Diga assim, eu não sou egoísta. Fala assim, Deus vai me dar muita bênção. E muita gente vai ser abençoado comigo. Olha para essa pessoa e fala assim, quem sabe seja você. Fala assim, se Deus me abençoar, eu abençoo você também. Fala para ela, eu abençoo você também. Eita glória! Porque no pecado de Acã todo mundo sofreu, gente. Todos sofreram, toda a nação enfrentou uma derrota. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Toda uma nação sofreu uma derrota por egoísmo de uma pessoa. Porque uma pessoa decidiu ser egoísta. Porque uma pessoa decidiu ser cobiçosa. Porque uma pessoa decidiu ser individualista. Ei, quem já cantou aquela canção diz assim, somos corpos, assim bem ajustados. Já viu? Totalmente ligado. Como que é o refrão? Eu sou um com você. Aí você canta por mão assim com o dedinho. Canta ele, fala para ele. No amor do nosso Pai. Aponta o dedo, fala por mão, fala. Somos um no amor de Jesus. Fala, para de conversa fiada, irmão. Fala para ele, para de conversa. Está cantando a boca para fora. É nada, na hora que o pastor convoca para oração, ninguém vem. Na hora que é o culto, ninguém aparece. Na hora que precisa fazer uma oferta especial, ninguém bota a mão no bolso. Para, quer enganar quem, irmão? Irmão, o tal da cobiça é o seguinte, que acontece dentro da pessoa. A pessoa carrega com ela para onde ela vai. Entendeu? E uma hora ela vira pecado. Fala para o seu irmão, toma cuidado, uma hora aparece. Jesus, para resolver esse problema, pastor, ele já fala assim, vamos matar o problema na raiz. É o seguinte, se você cobiçar a mulher do próximo, é pecado. Mas eu vou mudar esse negócio. Se você, só de pensar, Jesus falou assim, a fonte, a raiz do problema é o pensamento, é lá dentro. Então vamos resolver esse negócio na raiz. Moisés quis resolver de outra forma, eu vou resolver na raiz. Aí ele fala assim, então nem pensa. Então o que é nem pensa? Olha só. Se ele está dizendo que você vai ser tentado, estava dizendo lá em Tiago, estava escrito ou não estava que você seria tentado, é uma certeza, sim ou não? Então como que você não vai pensar? Você vai pensar. Quando ele está falando assim, que você não deve pensar, ele está dizendo assim, que você deve lutar contra esse pensamento. Quem está pegando? Amém? Cadê a mãozinha? Cadê aquela mãozinha assim, ó? Faz assim, ó. Brincadeira, não, você não vai fazer não. Compre batom. Não.
Ei, os seus pensamentos egoístas, cobiçosos, é que são seus inimigos. Porque as pessoas não veem, mas Deus vê. E sabe qual que é o problema? E eu vou dar a sequência aqui. É o tal do pecado oculto. A cobiça oculta, o desejo oculto. O verdadeiro sentimento que você carrega dentro de você, que só você sabe, mas você esquece que Deus também sabe. Existe o tal da síndrome de se esconder de Deus. O que Adão e Eva fez quando pecou? Hã? E fez o quê? Deus não está vendo, né? Aí Deus está chegando lá no jardim, ele fica... Oi, Deus, estamos aqui atrás, tal. Sai daí de trás, meu filho. Deus faz sair, que a gente estava nu e não sabia que o Senhor estava vindo. Até fizemos aí uma folha de figueira, etc. Ei, o tal da síndrome de se esconder de Deus é uma coisa irracional, pastor. Porque é o seguinte, é uma coisa complicada que eu vou falar. E você precisa estar junto. Você tem que estar com a mente aqui. Quem está na internet também. Porque você faz de tudo para as pessoas não saberem. Não saber de quê? Dos seus pecados. Você já percebeu? Você conversou com alguém, pastor, que vem aconselhar com o senhor e fala assim, pastor, eu vou falar para o senhor, mas pelo amor de Deus, ninguém pode saber. Irmão, quem não podia saber, já sabe, é Deus. Você está preocupado com o homem? Ei, o homem pode até matar você. Mas Deus, além de matar, pode jogar sua alma no inferno. Então, quem você precisava esconder, você não consegue. Davi falou, se eu for para o inferno, você vai estar lá. Se eu for para o céu, você está lá. Qualquer lugar que eu vou, você está. Então, não tem como me esconder. Então, enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Então, chega de esconder. Ei, maquiagem. A gente vive uma maquiagem que tem vergonha das pessoas. Sabe qual que é o problema? É o seguinte, a gente esconde debaixo das nossas tendas e das nossas barracas o ouro que a gente cobiça, a prata que a gente cobiça, é a capa babilônica das nossas vidas. E a gente pensa, porque Josué não está vendo, que Deus não está vendo. E essas derrotas que nós sofremos na vida são fruto de quê? As crises financeiras que a sua família está sofrendo. As crises espirituais de gente dentro da sua casa. É fruto de quê? Uma maldição sem causa, gente. Não há maldição sem causa. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a gente tem a cultura de esconder o pecado. Sabe como que deveria ser os nossos testemunhos? Igual era no dia de João Batista e de Jesus Cristo. Como que era? Era assim, ó, as pessoas vinham para serem batizadas, confessando publicamente os seus pecados. Não, é isso mesmo, você entendeu? Confessando publicamente o seu pecado. Você imagina a mulher lá que foi traída, tendo que ouvir o marido falar na hora do batismo que foi traída. Imagina o cara que matou o parente de alguém lá, na hora do batismo, e fala assim, foi eu que matei seu parente. E o cara está na fila para batizar também. Não tinha maquiagem. Não tinha essa cultura de esconder, de ocultar, de achar que porque a gente esconde do homem, a gente consegue esconder de Deus. Qual que é o problema? O problema é a falta de comunicação. O problema é a falta de comunicação. Diga comigo, o problema é a falta de comunicação. Abra a boquinha, fala assim, o problema é a falta de comunicação. Faz assim, comunicação, mexe a boca, irmão. É isso que falta para você, mexer a boca. Por que falta você mexer a boca? Porque Jesus fala o quê? Todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica. Para que pegar ouro, prata e capa babilônica, você tem um Deus que pode te dar se você pedir? Imagina, não aprende a comunicar. Ei, você sabia que o seu caráter é muito, muito reconhecido pela sua comunicação? Sabia que o seu valor no meio da sociedade aumenta conforme você sabe se comunicar? Ó, a Thais, ela entra em lugares que a gente não vai entrar, porque ela sabe cantar. Ela vai entrar em lugares que nós não sabemos, que nós não podemos entrar. Por quê? Porque a comunicação dela musical leva ela para lugares que nós talvez não pisaríamos. Quando você sabe se comunicar com Deus, e você aprende, isso não, você não nasce sabendo. Pastor, eu não sei orar. Ô, pastor Tubal, por que o povo cobiça? Porque não ora. Se o povo orasse um pouquinho mais e pedisse para Deus, não precisava cobiçar nada de ninguém. Nada da Babilônia.
Nada de ouro que não pertence. Então, olha só, se você tiver aqui agora comigo uma oportunidade, eu vou te dar esse tablet e eu vou oferecer para alguém vir vender para mim. Quem aqui teria certeza que conseguiria vender esse tablet para mim? Aqui agora. Se tivesse uma pessoa aqui com a certeza, a convicção que venderia esse tablet para mim, eu falo para você, tudo o que você quiser, você consegue na sua vida. Quando você vai para o capítulo 7, você vai entender. Você vai entender o que eu estou dizendo para você, porque o que Acã não consegue fazer, Josué consegue. Porque quando o povo volta derrotado, olha só o que acontece. Olha Josué no versículo 7, Ricardo. No versículo 7. 7, Josué 7. Olha Josué. Olha o poder de quem sabe se comunicar com Deus. Olha lá, olha o que ele fala. Olha, ó. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desraigarão o nosso nome na terra. E então, o que farás? O que farás ao teu grande nome? Rapaz, Deus não teve outra coisa para fazer senão responder. Quem tem poder de comunicação não cobiça. Conversa com Deus, conversa com o dono do ouro da prata, conversa com o dono da vida. E quem sabe conversar com Deus não tem outra coisa a se esperar a não ser Deus responder. O próprio Tiago diz assim: vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando pedem é para quê? Para gastar nos seus próprios prazeres. Parece que Tiago está lendo esse texto aqui, não parece, pastor? Então, quando vocês não têm nada, vocês cobiçam porque vocês não sabem orar. Se vocês soubessem orar, vocês pediriam. E se vocês pedissem, vocês pediam da maneira certa, não para gastar para vocês mesmos, mas algo que abençoe todo mundo. Então, olha Josué, em nenhum momento Josué falou dele. Olha ele, ai Senhor, a tua nação, o teu nome, o teu povo, eu estou preocupado com o Senhor, meu Deus. Aí Deus, Josué, levanta rapaz, o que está falando aí? Levanta, porque está prostrado seu rosto no pó? E ele fala assim, Israel pecou e violou a minha aliança. O poder da comunicação aumenta o seu valor no meio da igreja. Você só fala besteira, você só faz fofoca. Você não, mas tem igreja por aí que é só fofoca. Pelo amor de Deus, irmão, a sua comunicação aumenta o seu valor. O que você fala, o que você diz, revela se você tem cobiça no seu coração, ou se você tem um coração que é galardoador, abençoador, que quer abençoar mais pessoas, você tem coisa boa para dar. Hoje, quando eu tinha passado por uma situação muito difícil hoje, complicada, estava falando com meu cunhado, e aí eu mandei meu carro para arrumar e estava com o Uber, e o Uber estava falando para mim de uma situação que o cara veio, fez um mal para ele, e o cara precisou do favor dele, e ele foi lá e não ajudou a pessoa. Ele não ajudou, ele não socorreu a pessoa. Eu falei, cara, você fez errado. Você me desculpe, você fez errado. Você deveria ter ajudado. Você deveria ter feito alguma coisa. Ele, mas você não sabe o quanto ele me prejudicou. E eu fui ministrando no coração daquele Uber, que no final ele falou assim, eu deveria ter feito mesmo, eu deveria ter ajudado. Eu deveria ter feito isso. Eu falei, sabe por quê? Deus estava querendo te dar uma bênção. Deus permitiu que isso batesse na sua porta, porque Deus estava querendo liberar no mundo espiritual algo, mas precisava de legalidade, precisava de uma aliança. E a aliança precisa de um selo, precisa de um sinal. Então Deus mandou essa situação como sinal para você e você bobeou. Fala assim, Deus vai mandar um sinal para você essa semana. Fala para a pessoa, Deus vai te mandar um sinal nessa semana. E esse sinal você vai ter a certeza que é a aliança entre você e Deus, de que Ele vai liberar para você uma vitória contra Jericó e contra Ai. Seja os inimigos grandes ou inimigos pequenos, você vai obter vitória pelo nome do Senhor, amém, irmãos? A nossa vitória está no nome do Senhor. E eu já quero encerrar porque o nosso tempo avançou e eu quero reduzir aqui rapidamente e falar para vocês. Entenda uma coisa importantíssima. Depois, outro dia eu falo para vocês mais sobre o poder da comunicação. Entenda uma coisa importantíssima. Pequenos erros, grandes derrotas. Pequenos erros, grandes derrotas. Ei, Jericó, grande pedra. Ai, pequena pedra. Me diz,
qual que você tropeça? Na grande pedra ou na pequena pressa? Na pequena pedra. Eu estou com pressa, daí falei pressa. Qual que arranca o tampão do dedão? Quem já arrancou o tampão do dedão aí quando era criança? Tem gente até adulto, né? Já arrancou já? Aí, tropeçou. Foi na grande ou foi na pequena? Qual que corta o pé? A grande ou a pequena? Não são as grandes pedras que te derrotam. São as pequenas. Os pequenos pensamentos de cobiça. Os pequenos desejos egoístas. As pequenas oportunidades que você perde. As maiores derrotas de grandes homens e grandes mulheres não estão nas grandes pedras, estão nas pequenas. Entenda algo, falhar humano. E Deus conta com a sua falha. Ele sabe que você vai falhar. O que Deus não quer é que você quebre uma aliança. Quebrar uma aliança é diferente de falhar. Falhar qualquer um falha. Você pode falhar sem ter feito aliança. Falhou. Um bebê pode errar. Você pode cometer erros. Uma pessoa pode cometer erro. Um pequeno equívoco. Pecados que você não sabia que era pecado. Deus está preparado para te perdoar. Mas quando você vem diante de Deus e fala assim, Senhor, diante de ti eu estou fazendo uma aliança contigo. Isso aqui não acontece mais. Então, os menores acidentes é que causaram os grandes incêndios. O maior incêndio da Califórnia aconteceu porque um cara decidiu ir caçar e ele pegou, acendeu uma fogueira assim, ó. E ele foi dormir na beira da fogueira. Ele acordou assim, tá tudo queimando assim, ó. Morreram não sei quantas pessoas e queimou não sei quantos acres. Várias cidades da Califórnia. O maior incêndio que teve foi em 2011, se não me engano. Foi dessa forma. Ei, olha só. Tinha uma dona que tinha uma fazenda na China. E ela não queria mais os pardais, porque os pardais estavam comendo o que ela plantava. E sabe o que ela fez? Lançou uma grande campanha. Se você matar os pardais, eu vou te dar dinheiro. E as pessoas começaram a matar pardal, pastor. Mataram tanto pardal, que estava escassos pardais, e os que restaram foram para outra região. Migraram para outra região. O que aconteceu? Os pardais comiam os gafanhotos. E os gafanhotos começaram a se multiplicar. E eles começaram a comer toda a planta. E aí houve a maior fome que já houve na China até hoje. E morreram, não sei, mais de 8 milhões de pessoas. De fome, porque uma mulher egoísta queria matar os pardais. Então o pardalzinho que muitas vezes passa na nossa vida e que a gente mata, é que pode causar a grande fome que a gente não quer enfrentar. São os grandes desastres foram causados por pequenos erros. Pequenas quebras de alianças. E sabe qual que é a sensação? E aqui eu encerro. A sensação de nadar e morrer na praia. Pensa comigo, entra na mente de Acã. Ele entrar pela primeira vez na terra prometida. Pela primeira vez. Foram reprovados, não entraram. Foram mandados para o deserto. 40 anos no deserto. De novo, depois de 40 anos, a chance de entrar novamente na terra prometida. E ele está lá junto, perto da entrada. Moisés já tinha ficado para trás, Arão já tinha ficado para trás, Miriam já tinha ficado para trás, e Acã passou daquela fase. E agora, a terra prometida, vamos derrotar Jericó, vamos derrotar. Vem com Josué derrotar em Jericó, e vamos entrar e derrubar. Aí ele fica para trás. Morre ele, morre a família dele inteira. Nadou e morreu onde? Foi nem na praia, foi no deserto. 40 anos ele perdeu a oportunidade de entrar. Uma aliança tem poder de abençoar, mas quando ela é quebrada, ela tem o poder de amaldiçoar toda uma casa, toda uma família. E ela é fruto de cobiça. É quando você olha para outra coisa e fala assim, é mais importante do que aquela promessa. Nada é mais importante do que a sua aliança com Deus. Naquele dia que você parou diante do altar e disse para Deus que você amaria essa mulher por toda a sua vida, e você não trocaria ela, naquele dia, irmão, você não fez uma aliança apenas com uma mulher, você fez aliança com Deus. Naquele dia, você se comprometeu para o resto da sua vida, ou até que a morte os separe, ou Jesus volte para buscar a igreja, que ela seria a sua esposa. Querida, olha para ele e diga agora, você agora vai ter que aguentar. Exatamente.
Da mesma forma, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com as alianças que nós temos com Deus, porque são elas que vão nos dar a nossa vitória, a nossa vitória. Se você deseja algo e esse algo está fora da aliança que você tem com Deus, aqui eu encerro, presta atenção nessa frase final. Se você deseja algo e esse algo que você deseja, ou alguém, está fora da sua aliança com Deus, tome cuidado. Isso pode trazer uma desgraça para a sua vida. Muito grande. Então é o seguinte, aprenda a falar com Deus, a se comunicar, a se expressar. Deus, eu quero casar. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Quem está precisando de dinheiro aí? Quem está? Toma aqui R$1, toma aqui R$1. Toma aqui R$1. Vai resolver seu problema? Por quê? Por quê? Não, porque você ora errado. Estou falando com carinho, tá? Ó, é porque você ora errado. Deus, estou precisando de dinheiro. Então toma R$1. Você falou dinheiro. Não sabe orar, não sabe comunicar. Não sabe falar. Deus, estou precisando de um tablet. Tá bom, ué. Aparece alguém que tem um lá que não está usando, já tem 10 anos, e te dá. Você fala, mas não era esse, eu queria um da Apple. Então ora direito. Aprende a falar, você não sabe comunicar, não sabe expressar, não sabe falar com... Ó Josué, meu Deus, meu Senhor, o nome do teu povo, que vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para morrer aqui. E vão dizer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é fraco para poder fazer com que Ai fosse derrotada. O que você está fazendo deitado aí, rapaz? Levanta aí, o que você quer? Eu quero vencer Ai. Você quer? Então vai lá, faz uma consagração com o povo. Tira o pecado do meio. Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã, tira o pecado do meio. Fala, tira o pecado do meio. Aí ele fala assim, que pecado? Vai lá, Acã está com um pecado escondido lá. Manda ele jogar a capa babilônica fora e consagrar o ouro e a prata. E ele vai lá e consagra ouro e a prata. Fala assim, para de roubar ouro e prata de Deus. Fala, ouro e prata é de Deus. Fala para essa pessoa, ouro e prata é de Deus, hein? Não pega o que é de Deus não, hein? Quem aqui gosta de ser roubado? Quem fica feliz de ser roubado? Você herdou isso de Deus, tá bom? Isso é herança do pai seu, tá bom? Do seu pai celestial. Ele também não gosta de ser roubado. Então quando ele é roubado, ele também fica muito mal, igualzinho você. E aí o que acontece? Queima a capa babilônica, que a vitória vai estar garantida. Aquelas pequenas pedras que estão no seu caminho, Deus vai tirar. Deus vai remover as pedras do seu caminho. Quem crê nisso aqui nessa noite? Deus removeu uma muralha inteira de Jericó, não vai poder remover uma pedra de Ai. Deus vai remover Jericó, Deus vai remover Ai, Deus vai limpar o teu caminho, vai abrir as portas para você passar, as portas de ferro, ferrolhos de bronze serão quebrados diante de ti. Você vai achar pastagens do outro lado. Ei, há uma chave de Deus para abrir portas para você nessa noite. Pedras serão removidas do seu caminho. O próprio Deus que fez aliança com você na cruz do Calvário é quem está dizendo, eu já estou entrando com a limpeza agora, pode caminhar na direção da terra da promessa, que ela está lá esperando você, manando leite e mel, tem coisa boa para você de Deus vindo aí, tem coisa boa de Deus vindo para quem tem aliança com Ele. Quem tem aliança aqui nessa noite, dê uma salva de palmas bem alegre e feliz a Ele, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Deixa eu orar por você, fique em pé em nome de Jesus. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de alianças. E a aliança que Ele fez com você da parte dEle está em pé. A aliança dEle com você está em pé. Aquilo que Ele aliançou, que Ele fez um pacto, que Ele concordou com você, ainda está em pé. Deixa eu fazer a pergunta, e a sua parte, tá? Diga assim, a minha tá. Então olha só, diante de Deus o seu valor aumenta quando você aprende a comunicar. Quando você aprende a falar. Quando você aprende a pedir. Senhor, eu quero casar. Quer? Quero como? Quero um homem assim. Ele seja rico. Seja muito carinhoso. Seja bonito. Seja... Quem aqui... Depois você pergunta para minha esposa. Como que é casar com um bonito? Não é fácil não, irmão. Irmão, não é fácil. Você quer casar com uma mulher bonita? Todo mundo vai olhar para ela.
Porque o que é bonito todo mundo quer. Porque é igual ouro e prata e capa babilônica, todo mundo cobiça. Senhor, eu quero ser abençoado, quero um carro importado. Está preparado para as críticas? Ih, está mexendo com droga? Está fazendo o que de errado? Senhor, eu quero uma casa nova. Aí você passa um ano escondendo a casa nova dos irmãos, já reparou? Já percebeu isso aí? Você ora, pede para Deus, na hora que você dá o testemunho, você esconde, porque você não quer que os irmãos saibam, para os irmãos não pensar nada errado. Coitado de nós, pastores, não quer nem que nós vá lá orar, pastor, porque vão pedir, nós vamos pensar, pedir dinheiro. O pastor vai pensar que eu estou com grana, está financiado isso aqui. 460 meses. Mas é uma casona. Então, o poder da comunicação, de você saber pedir, como pedir, se você chegar diante de Deus, você não precisa cobiçar nem a mulher do próximo, nem o marido do próximo, da próxima. Também do próximo hoje em dia, já que a coisa está feia. O negócio não está bom não por aí. Então, o que acontece, meu irmão? Você não precisa cobiçar a casa de ninguém, o carro de ninguém, a vida de ninguém, porque o que Deus tem para você, Ele tem para você. O que Deus preparou para você, Ele personalizou. É seu, endereçado para você. Tem endereço certo e está nominal. Aquele cheque que Deus tem para mandar está no teu nome. Só não pode perder na beira no meio do caminho, igual a Cã, cobiçando que não é seu. Então, olha só, quem sabe se comunicar com Deus, consegue ganhar de Deus tudo o que Ele precisa. Então, falar com Deus não se trata de uma religião. Por isso que você não consegue orar, porque você não entendeu o que é oração. Mas quando você entende o que é oração, o poder que ela tem, você sabe que ela é uma aliança, porque quando você dobra o seu joelho e você fala, Senhor, eu venho diante de Ti apresentar as minhas súplicas, o meu clamor, diante de tal situação, que eu preciso derrotar Jericó ou derrotar Ai. Eu preciso de uma vitória contra essas cidades que estão entre mim e a terra da promessa, e a minha terra prometida. Então eu preciso que elas caiam por terra, eu preciso atravessar. O Senhor me ajuda a atravessar? Aí Deus vai perguntar para você, você quer atravessar como? De a pé, de carro, de avião, como você quer fazer? Senhor, eu não quero nada condenado na minha vida. O que é coisa condenada? Coisa que Deus reprova. Coisa que Deus reprova, você já tem que tirar da sua vida. Uma pessoa falou assim para mim, um pastor falou para mim assim, pastor, quando teve uma empresa que fez agora recentemente uma campanha voltada para homossexuais. E aí os pastores de todo o Brasil, os crentes começaram a boicotar a empresa. Eu nem lembro que empresa que é. Natura, né? Natura. Aí, mas precisa boicotar um trem desse? Tem gente que compra ainda, né? Mas aí o que acontece? O pessoal estava lá, aí um pastor falou assim, quem que vai colocar comida na mesa deles? Eu quero ver qual pastor que vai sustentar. Eu falei assim, muito bonito, né, ô pastorzão? Fé você tem, até na hora que ninguém mexe no seu bolso, né? Aí você tem fé, né? Na hora que mexeu aqui, acabou a fé, né? Aí acabou a campanha, aí tá ruim para você, né? Falei, cadê a sua fé agora? Na hora que mexe aqui, né? Não, mas você tem que ver que eles precisam se sustentar. Eu falei, uai, que eu saiba, quem sustenta eles é Deus, arruma outro emprego, Deus, quem sabe Deus livrando eles desse trem para ganhar dinheiro em outra coisa. Deus quer te fazer prosperar. Você não precisa cobiçar o ouro, nem a prata que não te pertence, nem a capa babilônica. Deus tem uma bênção para cada um dos seus filhos. Quando você é filho, você se torna herdeiro, herdeira. E eu não vou demorar. Eu estou dizendo para você o seguinte, pense comigo. Se meus pais deixarem uma herança muito grande para mim, e 10 milhões, e eu vou lá receber minha herança, e você é o juiz, o advogado que vai estar cedendo essa herança para mim. E eu vou falar assim, me explica onde que eu vou pegar isso aí, eu nunca nem vi esse dinheiro, nunca vi de onde veio esse dinheiro, não sei nem do que veio. Aí você como juiz ou juíza, ou advogado, advogada, vai falar assim, como que pode? Está aí, ó, filhinho de papai, não trabalhou, nunca colocou a mão na massa, não sabe nem onde fica o negócio, os bens, e vai ganhar de graça. Não é assim? É assim que é herança, irmão. Herança é assim, ó, você é filho, não importa se você nunca
assentou um tijolo. É seu. Por lei é seu. É o seu direito. Diga, é o meu direito. Fala, é minha herança. Fala assim, eu tomo posse da minha herança. Fala assim, eu não preciso cobiçar. Nem ouro, nem prata. Nem capa babilônica. Porque o meu pai tem cuidado de mim. E ele reservou a minha herança. Ei, está pertinho essa herança de chegar na sua vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu declaro que nos próximos dias, ainda neste ano, uma chave de vitória vai ser entregue nas suas mãos. Vai ser liberado. Presta atenção nessa palavra, liberado. Será liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, uma herança de Deus que será derramada na sua vida. Você chorou bastante, você sofreu bastante, mas está chegando o fim desse sofrimento. Está chegando a hora de você tomar posse da herança que Deus vai te entregar, porque Ele é Pai e Ele abençoa os seus filhos. Quem é filho de Deus aí, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele em nome de Jesus, aleluia.